Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja está hoje a celebrar a memória dedicada a São João Crisóstomo, ele que nasceu em Antioquia e que destacou-se pela sua grande sabedoria, pela sua grande eloquência, pelo amor à Sagrada Escritura, mas também pela sua vida ascética. Era alguém que sabia bem compaginar a sua vida à letra do Evangelho. Por isso, muito cedo distinguiu-se e foi reconhecido como o bocadouro. Aliás, Crisóstomo significa justamente isso, por causa da facilidade com que ele tinha em pregar. E já desde muito cedo ele tinha a fama de santo e por isso foi eleito bispo de Constantinopla, que então, nesse período em que ele viveu, era a capital do Império Romano. E nessa altura, ele, com a força da sua pregação, ele fez com que muitas pessoas se convertessem, muitas pessoas voltassem ao bom caminho. E vendo a vida de São João Crisóstomo e o Evangelho da missa de hoje, que é das bem-aventuranças, nós facilmente conseguimos notar a correspondência entre aquilo que Jesus ensinava e a vida deste nosso santo. E como nós sabemos, as bem-aventuranças são como que o bilhete de identidade dos cristãos. E é certo que São João Crisóstomo pode viver à risca esses princípios que estão plasmados nas bem-aventuranças. E nesse sentido, ele coloca-se à frente de todos nós, todos os membros da Igreja, como modelo de fidelidade, de seguimento à vontade do Senhor. E por causa disto, por causa da sua coerência, a sua vida não foi fácil. Foi perseguido, foi humilhado, foi desterrado por causa da sua fidelidade a Jesus, por causa da sua fidelidade ao Evangelho. E a nossa vida também é assim. Então, muitas vezes nós iremos encontrar incompreensões e adversidades que podem surgir por causa de sermos fiéis de Cristo, por amarmos a Cristo. E é claro que essa perseguição, essa dor que advém da perseguição pelo fato de sermos Cristo, não pode nos fazer recuar. Muitas vezes as pessoas com as quais iremos nos incompatibilizar são pessoas bem próximas de nós. Às vezes é mesmo um próximo, um colega, um familiar, um amigo, mas nem isso pode fazer diminuir o nosso ardor, a nossa coerência de vida e o nosso zelo pela verdade, pelo bem, pela verdade do Evangelho. Por isso, celebrar hoje São João Crisóstomo é um convite a pôr vivo o nosso desejo de lutar por corresponder à nossa vocação, não fugir às perseguições, não ter medo. Às vezes vamos sofrer humilhações. O nosso mestre também sofreu humilhações. Como ele mesmo disse, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se ao amo da casa o chamaram Beelzebul, quanto mais aos seus domésticos. Então,
São Paulo a Timóteo recorda que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E assim foi com São João Crisóstomo. E assim poderá ser conosco, se formos coerentes, se quisermos viver fielmente a nossa identidade cristã, com coragem, com determinação, sabendo em quem nós colocamos a nossa confiança, sabendo da importância e da profundidade do se ser cristão, a vantagem de optar por Cristo, porque nós, pelo fato de sermos cristãos, já escolhemos um lado, porque tudo se refere a Cristo. E nem mesmo a perseguição, nem mesmo a desgraça pelo fato de sermos cristãos nos poderá tirar, roubar essa possibilidade de sermos autenticamente discípulos de Cristo. Vamos, pois, hoje pedir à Mãe de Jesus que interceda por todos nós, para que possamos, tal como São João Crisóstomo, sermos eloquentes, quer na palavra, mas sobretudo na própria vida do dia a dia, correspondendo fielmente ao discipulado, ao chamamento que recebemos do Senhor. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.